Então, a partir de agora, a gente está gravando. A gente hoje. Esse é o estudo do Paulo Estevam, né? Para quem não conhece, quem está assistindo a gravação pelo YouTube. Esse é o estudo do Paulo Estevam, que a gente faz aqui no Recanto Espírita Sol de Assis. É um grupo de estudos das obras doutrinárias, né? Nesse momento, a gente está se dedicando ao livro Paulo Estevam, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem está assistindo pela primeira vez, lá no na página do YouTube, a gente tem todos, a gente está no 70. Esse é o estudo 77. Nós já nos reunimos 77 vezes para estudar. Esse é o 77. Então, os anteriores estão todos lá, para quem quiser começar a ver. Quem perdeu algum, quiser também recapitular. Tá tudo lá, tá? Sejam bem-vindos. André chegou aqui agora. Boa noite, amigo. O André divide. Ele não assume, não, mas ele divide a facilitação desse estudo comigo. Né, amigo? Não, né? Vamos lá. Hoje, como eu estava falando, a gente vai começar um capítulo novo. Capítulo 9. Abigail Cristã. Eu vou depois colocar lá. Para quem está assistindo no YouTube, a gente tem um grupo de WhatsApp de quem participa aqui no estudo, na gravação, e aí eu sempre falava, vou colocar lá no nosso grupo, vou colocar no nosso grupo, é isso, é que a gente tem um grupo do WhatsApp. Depois eu vou colocar lá, para quem assiste aqui com a gente, uma enquete que eu fiquei muito curiosa hoje, quando eu estava lendo esse capítulo, de saber quem já leu o livro e se tem alguém que não leu o livro, é, e se já leu, só leu ou leu estudando? Normalmente as pessoas só leem, né? Difícil ler estudando, assim como a gente está fazendo, né? Trechinho por trechinho, pausando, indo lá na doutrina, vendo se tem alguma coisa que aumenta o nosso entendimento, comentando, né, sobre os exemplos aqui desses personagens. Mas depois eu vou colocar lá para vocês responderem, tá? Essa é uma enquete rapidinho, só responder, clicar no botãozinho. Bom, vamos lá então. Terminamos o capítulo 8, grande, né? Imenso capítulo, cheio de emoções, com Abigail retornando para a casa de Ruth e Zacarias. Já em Jerusalém, ela já começou a ficar adoentada, mas ela foi embora. E Saulo, depois dos acontecimentos ali, da morte de Estevão, daquela cerimônia toda, ele continuou lá na festa que se seguiu, né? E depois ele foi para casa. Abigail, então, voltou para Jope e Gamaliel pediu a Saulo que entregasse o corpo de Estevão, porque ele tinha prometido isso para Pedro, para Simão, né? Com muita reticência, Saulo concedeu. Gamaliel insistiu bastante, mas ele concedeu, né, e entregou o corpo. E é isso. E termina o capítulo, último parágrafo do capítulo é Ruth recebendo Abigail novamente nos seus braços com uma febre muito alta. E aí ela se recorda que a última vez que ela viu Abigail dessa forma foi quando ela passou pela dor de ver o pai sendo assassinado e o irmão sendo preso. Esse foi o final do capítulo anterior. Então, hoje a gente começa o capítulo Abigail Cristã. Vamos lá começar. Pra cá. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição
a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Eram assim que eram chamados os discípulos de Jesus, né? E todos aqueles que seguiam. Até aqui a gente lembra que não, eles não tinham ainda a denominação de cristãos. Vou dar um spoiler para vocês. Quem já leu o livro já sabe, quem não leu vai saber agora. Quem vai dar esse nome para eles é Lucas, né? Lucas ainda não apareceu aqui, vai aparecer só na segunda parte do livro. Mas quem dá esse nome de cristãos para os cristãos é Lucas. Mas aqui Lucas ainda não existia na história, né? Então vai ser só mais lá para frente. Eles eram chamados até esse momento os homens do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, no templo, então, né? Não, no sinédrio, mais importante da cidade. Engraçado, funções religiosas. Não poderia ser no templo, né, André? Ele não pode ser. Estranho isso, né? Funções religiosas mais importantes da cidade. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Talvez no Sinédrio defendendo, ele quis dizer aqui, no Sinédrio defendendo a lei, né, de Moisés, o seu cunho religioso que era defendido no Sinédrio, né? Eu não entendi a sua indagação. Porque funções religiosas no templo, seria no templo, certo? Mas aqui ele está falando do Não, Sinédrio, né? não necessariamente. Tudo uma coisa só para eles, né? É porque para eles não tinha essa divisão Não entre tinha vida divisão. religiosa, vida comum, né? Então tudo era um local, né? Tudo era uma coisa só. Deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Olha, eu parei aqui para trazer uma questão para a gente pensar. Algumas vezes a gente falou aqui, o André também falou, e isso é comum, né? A gente olhar para esse aspecto. Saulo tinha uma certa mediunidade, né, André? Com certeza. Eu tô esperando abrir, eu tô demorando aqui, porque eu fiz um comentário aqui no meu slide para não esquecer o que que eu quero falar para vocês. Está demorando para abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí, deixa eu abrir aqui de novo, para ver se agora abre o comentário. Agora abriu, vamos lá. Fechar aqui e abrir aqui. Pronto. Tá? Continua aparecendo para vocês o slide? Continua, né? Bom, a gente já falou algumas vezes aqui que Saulo, ele tinha mediunidade, né? E aqui, esse trechinho onde Emmanuel fala assim, ó, importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Fascinação, essa palavra fascinar, Kardec aborda em dois livros importantes da codificação esse, essa situação de fascinação. Lá no livro dos médiuns, que está no livro dos médiuns, na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo que fala da obsessão, Kardec vai falar sobre a fascinação. Kardec divide a obsessão em três: obsessão simples, fascinação e subjugação, que é a pior de todas, né? Quem tiver curiosidade de estudar, o livro dos médiuns não é só dedicado para quem quer ser médium, não, tá? Ou para quem é médium, tem alguma mediunidade. Todo mundo deveria, na verdade, pelo menos uma vez, ler o livro dos médiuns, porque tem muita coisa lá importante para a nossa vivência do dia a dia. Como isso aqui, por exemplo. Emmanuel está falando que Saulo passava por uma fascinação.
Ó, Somos Saulo de todos Tarso. médios, né? Somos todos médios, sem exceção. Um ostensivos, mais ostensivos, e outros mais light, mas somos todos. Em Se menor você, grau, maior, somos médios. se você entender, né, que a palavra mediunidade ela está ligada ao contato com a espiritualidade, que é uma forma genérica de entender a palavra, sim, todos nós somos médios. Mas há aqueles médiuns que têm que têm uma manifestação mediúnica mais forte, né? Vamos dizer assim. Que esses são o que a gente comumente chama de médiuns. Mas Gostei. o que a Bia está falando é isso. Todos nós somos suscetíveis, né, de sentir a influenciação dos espíritos. Então, só por isso a gente já pode ser considerado um certo grau de mediunidade. Porque também a mediunidade, ela é um sentido do espírito que todos nós temos, né? Eu estou explicando um pouquinho, Bia, isso que você está falando para poder ficar, para quem não entende ou nunca estudou, ou não conhece, poder compreender a expressão disso que você falou, que somos todos médiuns, né? Mas há médiuns, né, que veem espíritos, há médium que escuta os espíritos com mais facilidade. Então, é isso que a Bia quis dizer. Lá no livro dos médiuns, tem esse capítulo. Então, Kardec vai falar da fascinação. E o que Kardec fala da fascinação? Ele começa assim, ó, no item 239. A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão. Eu estou lendo o livro dos médiuns, tá? Não estou lendo o livro, o nosso livro Paulo Estevam. Estou lendo o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 239. Não vou ler tudo também. Para quem tiver interesse, depois vai lá ler. A fascinação tem uma consequência muito grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. No livro dos médiuns, Kardec vai dedicar o estudo da fascinação, quase que na sua completude, à atuação dos médiuns, esse que eu falei, né, médium estrito senso, né, esse que vê espíritos, ouve, psicografa, né, então ele vai dedicar esse estudo aqui especificamente para esses médiuns. Porém, nós podemos ser também, né, objeto, mesmo não sendo médiums ostensivos, a gente também pode ser, pode sofrer influência dessa forma também dos espíritos. Basta a gente se permitir entrar nessa faixa de vibração. Eu trabalhando, né, no tribunal, eu trabalhava já contei para vocês que a gente trabalhou, eu e Marcos, a gente trabalhou num local dentro do Tribunal de Justiça que se chama Vara de Execuções Penais. E na Vara de Execuções Penais, o que a VEP, né, a gente chama de VEP, o que a VEP faz? A VEP, os juízes que são lotados na VEP, eles trabalham direto com a aplicação de pena para aqueles que já foram condenados, né, por algum crime, ou aqueles que estão presos ainda estão respondendo a um processo criminal. Então, a VEP, ela lida com todos esses. E por que eu estou contando isso para vocês? Que uma vez fui preparar uma audiência, e aí essa audiência eu fui ler o processo para poder entender do que seria a audiência, porque de acordo com cada audiência você tem um modelo de assentada que você vai usar diferente, né? Então eu fui ler o processo para poder entender o que era para poder preparar ali a audiência. E era uma audiência de um preso que ele estava no que a gente chama de medida de segurança. O que é a medida de segurança? A medida de segurança, quando a pessoa é considerada inimputável, ou porque ela foi considerada ter um transtorno mental, não tem condições de entender a consequência dos atos dela, mas ela ainda é
um potencial perigo na sociedade, por ela ter essa incapacidade, ela não pode ser presa, mas ela também não pode ser solta. Então, o que o juiz faz? Aplica uma medida de segurança, que pode ter algumas medidas. A mais comum é a medida de segurança de internação. E essa internação é uma internação no hospital psiquiátrico. De tempos em tempos, como ele não está preso, e não pode ficar lá a vida inteira, ele passa por um tratamento. A ideia é que ele consiga ser reinserido na sociedade, que assim é nosso sistema penal todo é assim, né? Trabalhar para que o preso possa ser reinserido na sociedade. Pois bem, estava eu lá preparando, quando eu comecei a ler o processo desse preso que estava passando por uma medida de segurança, que ele foi considerado um inimputável. Quando eu li o processo, o tempo inteiro no relato dele, ele falava que ele matou um padre numa igreja porque ele ouvia uma voz no ouvido dele falando que era para ele fazer aquilo. Que ele lutava contra aquela voz, mas chegou no momento que a voz enlouquecia tanto ele que ele não conseguiu e ele cometeu o ato, porque a voz fazia aquilo com ele. Que a voz é a voz e a voz. Eu li o processo, preparei a audiência antes de todo mundo entrar na audiência, né? Quando as pessoas entraram na audiência, eu percebi que não tinha ninguém que não tratasse daquilo como uma coisa louca, né? E eu o tempo inteiro olhando para ele falando, meu Deus, tudo que ele precisava era um tratamento espiritual, né? Concomitante com outro tratamento dele. E ele falando que ouvia vozes, e aí me veio na cabeça, né? Como que antigamente, muito antigamente, quantos médiuns foram torturados e internados em hospitais psiquiátricos, né? Simplesmente porque falavam que ouviam vozes, né? Mas esse, com certeza, ele estava né? Não era nem fascinação, né? Já era uma subjugação, né? Então, só para contar para vocês um caso que eu vi muito de perto de uma pessoa que passou por um processo obsessivo muito forte. Então, Alane, está me ouvindo? tô, meu amor, tô te ouvindo. Pois é, eu não sei o que aconteceu no meu computador, nem abriu câmera, nem microfone, nem nada. Aí eu mudei para o tablet, mas eu só estou vendo você. E eu queria te fazer uma pergunta a respeito disso do seu trabalho. Você já falou algumas vezes, e outro dia também, no privado, você falou, eu dei plantão. Aí eu fico assim, curiosa, qual é a sua parte no trabalho que você tem que dar plantão, ficar à noite? Eu imaginei que você era policial, mas já vi que não é. Não. Então, eu e o Marcos, nós somos secretários de uma juíza no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, o atendimento do fórum, né, é das 11 da manhã às 18 horas da noite. Nesse período, as varas ficam abertas, os juízes estão lá para resolver as questões urgentes, que às vezes acontecem, né? Porém, nesse período que fecha o fórum, que é das 18 horas de um dia, a madrugada inteira, até as 11 horas do dia seguinte, também acontecem casos urgentes. Por exemplo, que a gente faz muito. As duas situações que a gente faz muito. Uma é internação. Às vezes o plano não quer internar a pessoa está com o plano tudo ok, tudo em dia, precisa ser internada naquele momento e o plano não interna. Aí o advogado ou a defensoria pública, que também estão de plantão, eles vão lá, fazem um pedido para a juíza aprecia o pedido, ou ela defere ou não defere. A nossa parte, minha e do Marcos, é que a juíza fala para a gente assim, ó, pode fazer a minuta deferindo. Então, a gente monta a decisão deferindo a tutela ou indeferindo. Devolve para ela assina, revisa, assina, já vai para o oficial de justiça, o oficial de justiça já vai cumprir para internar aquela pessoa. Então, o nosso plantão é isso, a gente passa a madrugada inteira fazendo isso. Nessa madrugada passada, o Marcos fez 5 tutelas de saúde. A outra tutela que a gente faz muito é afastamento do lar, quando a mulher sofre violência doméstica.
Então, tem que afastar naquele momento, ela está correndo risco, a medida tem que sair, ou ela tem que ser abrigada num local, ou o marido tem que ser afastado do lar. Então, a gente faz a decisão, sai o mandado oficial de justiça vai lá e intima o agressor, porque ele precisa se afastar dela. Então, o nosso plantão, quando a gente fala, a gente faz isso. Tá bom? Entendi. Ele trabalha mais nessa área mais de emergência, né? Transferir um prisioneiro para o hospital, ou um caso desse de emergência, certo? Que a pessoa precisa sair de casa, precisa de uma Isso, assistência, né, de proteção. Aí, quer isso. dizer, vocês ficam nessa trabalhador de última hora. Trabalhador de última hora, isso aí. Vamos lá. Obrigada por estar Nada, meu explicando. amor, pode perguntar à vontade, tá? Tem nada a ver com estudo. Eu Não, tirei. imagina, mas é uma curiosidade, pode perguntar. Ó, Obrigada. em outro local que o Kardec aborda essa questão da fascinação é no livrinho O que é o Espiritismo, que inclusive foi o livro que me trouxe para a doutrina espírita. Foi o livrinho que o Marcos me deu, ele me deu uma versão de bolso desse O que é o Espiritismo, né? E foi esse livro que me trouxe. Então, lá no que é o Espiritismo, no capítulo 2, tem um trecho que é assim, ó, noções elementares de espiritismo, escolhos da mediunidade. Aí lá também, Kardec vai abordar no item 71, ele coloca assim, ó, a obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Ele vai colocar um pouquinho do que está lá mais, de uma forma mais ampla, no livro dos médiuns. Então, ele vai falando ali sobre a fascinação também. Bom, estudem, tá? Porque é um estudo necessário. Voltando aqui para o nosso texto. Sobre isso, alguém quer falar? André, quer colocar alguma coisa? Não, concordo com você. Aqui, é claro, não tá claro que era uma influência espiritual, mas como a gente conhece bem, né, que os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, né? Pelo seu orgulho, Saulo abriu brecha, né? Seja para influências materiais, porque tinham aqueles que também, outros fariseus que também incentivavam, né? Mas também os desencarnados, né? Muitos desencarnados nesta época não queriam que a obra do Cristo, que eles já reconheciam como a obra do Cristo, né? Que viria a renovar a Terra, fosse adiante. Então eles faziam de tudo para atrasar, né? Todos os empecilhos. Então Saulo foi esse instrumento das trevas, infelizmente, né? Mas começou primeiramente com o que ele fala aqui, ó, verdadeira alucinação, né? A questão do fanatismo, né? Começou com o próprio orgulho dele, né? Enfim, infelizmente. Sim, É começou. bem triste, por causa que tudo piorou depois da morte de Saulo, né? Como está escrito aqui, né? Em vez de dar uma amenizada, piorou ainda. É aí que ele comprou mais as dores, né? Infelizmente. É, verdade. Então, tudo vem da vibração e dos pensamentos, né? E daquilo que você deixa tomar conta no seu coração, né? É, aqueles momentos que Saulo passou ali, que ele levou ao grau máximo, né, o seu orgulho, tanto é que mais para frente aqui no capítulo a gente vai ver como que a Vera que gosta de falar, deixa eu ver se a Vera ainda está aí. Tá aqui. Gosta de falar do peso na consciência, né, da culpa que Saulo sentia, né, pelo comportamento dele. Isso tudo contribui, né, para baixar a vibração, para se deixar penetrar tanto pelos encarnados, como o André falou, como pelos desencarnados. Verdade, Elaine. E ainda, Elaine, pelo que eu estou vendo que vai acontecer, ele ainda vai se arrepender muito. Tá, vai arrepender, demorou para ele, né, tomar consciência disso. Demorou.
Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Esse comportamento aqui de Pedro, que perseguindo, ainda assim, acolhia os desgraçados aqui na linguagem de Emmanuel, me lembra muito a atuação não sei se vocês conhecem, do padre Lancelotti, né? Agredido, perseguido, mas ainda assim firme. Eu sou fã dele também. Sou mais fã do padre do que do The Chosen, hein? Para vocês verem como que eu sou fã dele, hein? André tá indo. Vamos lá. A escala de fãs da Helene. Primeiro, então, Julian Salotti. Segundo, The Chosen. Terceiro, Mozinho. Mozinho? Não. Do terceiro, Não. não. Primeiro Mozinho. Primeiro Mozinho, é. Primeiro Não. de tudo. Ele que trouxe ela para descobrir todos esses outros, não é, Elaine? Com certeza. Se não fosse ele, eu não ia descobrir, não ia conhecer nada disso. Mentiras sinceras me interessam, hein? Oh, Magu, poxa, não é mentira. Eu sei que não é, viu, Elaine? Né, Elaine? Ele sabe que não é. Ó, operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções. Gente, isso aqui, olha só, iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. O que essa frase aqui passa para mim? Olha quantas pessoas se converteram ou se simpatizaram com a mensagem do Cristo, né? Um êxodo de grandes proporções quer dizer que grande quantidade de pessoas tiveram que deixar Jerusalém, porque elas eram simpatizantes ou até mesmo tinham acolhido essa nova doutrina, né? E estavam sendo perseguidas. Então, elas tiveram que deixar suas cidades. A cidade, né? A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. Olha isso. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, que a gente viu também no finalzinho do capítulo anterior, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. E estava, né? Ressequido aqui, essa palavra me faz lembrar da água viva, da passagem da mulher samaritana no poço, né? Que conheceu da água viva com Jesus, aquela que verdadeiramente matava a sede. E aqui ele estava ressequido dessa água que ele nem sabia que estava, mas era disso que ele estava ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade, inutilmente, e crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes, ou seja, destruindo famílias, né? Prendendo os pais, as mulheres ficam praticamente viúvas, com crianças pequenas, passando por dificuldades. Olha só os transtornos que Paulo criou. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa.
As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Quantas vezes a gente faz isso, né? Coloca no outro a razão do nosso sofrimento, né? Como se o outro fosse culpado das nossas escolhas. Como se o outro tivesse obrigado a gente a ter as escolhas que a gente teve para a nossa vida. Que é mais fácil culpar o outro do que assumir as nossas incapacidades, né? As nossas imperfeições. Então, ele ali culpando o tempo inteiro esse Cristo que ele não conseguia entender. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa de seus caudatários, através de todos os caminhos. Caudatários, seguidores, né? Adeptos, seguidores. A seu ver, era ele o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail. Agora envenenado no seu coração, impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inolvidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Esse sentimentos estranhos aqui, a gente comentou naquela primeiro slidezinho lá, quando a gente começa o capítulo, sobre a fascinação dele estar sofrendo a influência de espíritos ou não, né? Esses sentimentos estranhos aqui, que Emmanuel coloca, para mim dá mais um tomzinho ali de que até ele, né, se sentia desconfortável com os pensamentos e os sentimentos que ele estava tendo. Não mais voltara à casa de Zacarias, já que já tinha passado um tempinho, né? A gente vai ver. Emmanuel vai pontuar para a gente aqui o tempo que se passou de quando aconteceu a separação dele de Abigail até esse presente momento aqui que a gente está. Não mais voltar à casa de Zacarias. E embora os amigos da estrada de Jope instassem por sua notícia, instassem pedissem, né? Pedissem por sua notícia, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. Olha o egoísmo sufocante aí, André. O ego doente, né? Disso eu entendo mesmo. De vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular. Gente, a gente já cansou de falar aqui que quando a gente lê o livro, a gente sente raiva de Paulo, né? Quando a gente lê a primeira, a segunda vez, a gente sente raiva. Mas nesse momento aqui dá uma pena, né? Dá uma pena, né? Porque a criatura sofre pela própria ignorância. E é assim que a gente devia olhar todos aqueles que cometem o mal, porque é isso aqui. Sofre a própria ignorância. Sofre, gente. Sofre, sim. Tem gente que fala assim, não, quem comete o mal não sofre, não. Sofre. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava a imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no caminho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão. Ó, isso aqui é interessante. Já vou ver aqui o chat, que tem alguém falando aqui que eu não vi ainda. Isso aqui é interessante. Ó. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência. Olha como isso tocou Saulo, né? Sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão de Saulo, né, para ele. Em seguida, vi a noiva genuflexa implorando-lhe amparo, com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Tudo isso marcou ele demais, né, no seu coração. Agora, quem presenciasse a cena
de Abigail ali, com o irmão morrendo nos braços e Saulo mantendo a pose ali de durão, né? Quem olhasse essa cena ia imaginar que isso de alguma forma ia penetrar no coração dele, ia marcar o coração dele. Às vezes a gente acha que certos comportamentos ou exemplos ou fala, né, não entra no coração da pessoa por a gente achar a pessoa muito durona, mas entra sim. Pode até não transparecer, mas às vezes uma fala, uma frase nossa, uma resposta mais contundente entra no coração e vai ficar lá dentro, ó, sendo trabalhado, sendo trabalhado. Uma hora vai aflorar. Vamos prosseguir. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida, ou seja, a prece dos aflitos, ficou gravado no pensamento de Saulo. Não obstante a perseguição cruel que os transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. E é assim que funciona. Quanto mais persistente no mal, mais dor, mais angústia, mais ansiedade e mais vai percebendo cada vez mais uma necessidade de consolação. Na mesa mediúnica, quem não teve oportunidade, quem já teve sabe como é. Quem não teve, na mesa mediúnica, às vezes, a gente acolhe alguns espíritos que eles verbalizam claramente que eles estão ali porque eles não aguentavam mais sofrer agindo no mal. Porque agir no mal estava gerando para eles uma sensação de angústia já, de sofrimento. No início, eu me comprazia com isso, mas depois foi me gerando uma angústia e agora eu sofro. E sinto necessidade de consolo. Muitos falam isso. Muitos. Por isso que há também na coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, né? Algumas passagens a gente vê André Luiz questionando por que determinados espíritos que agiam no mal não eram intercedidos. E aí a espiritualidade fala, primeiro que não vai ter efeito, né? Você querer tirar do mal um espírito que ainda está muito mergulhado no mal, não vai fazer efeito, porque ninguém se transforma por imposição da outra pessoa, né? A gente só se transforma por vontade própria. Então, se ele não tem vontade própria, não adianta. Vai chegar um momento que ele vai se sentir cansado e ele vai buscar auxílio. E é por isso que nas zonas umbralinas, né, essa questão que envolve umbral, as pessoas têm muita dúvida, né? Muita dúvida. Por isso que nas regiões umbralinas há espíritos das colônias de resgate que vão lá resgatar determinados espíritos e não resgatam todos. Por quê? Porque não são todos que estão ainda prontos para serem resgatados. Eles vão lá e resgatam quem está pronto para ser resgatado, mas eles estão lá o tempo todo, trabalhando, atuando, consolando, acolhendo, mas eles não tiram enquanto o espírito não estiver pronto para ser retirado, porque não vai adiantar, para o próprio espírito não vai adiantar. Elane, Oi. olha só, aqui lendo, né, essa parte aqui é quando ele fica pensando, né, quando a irmã abraçou o irmão, quando ele fica com saudade dela, né, da generosidade dela, o olhar dela, que ele jamais esqueceu. E ele também lembra, né, do quando ele perseguiu tanto, né, o irmão dela. Então, ele estava ali numa confusão de pensamentos total. E a prece também, como você bem falou, ficou muito gravado. Então, ele sequer tinha ainda
o conhecimento que ele estava tendo, sabe, o primeiro a acordar espiritual. Mas ele não podia entender ainda, porque a cabeça dele estava muito confusa, mediante o orgulho, a saudade e a decisão dele de não ver mais o amor dele. Então, tudo aquilo estava mexendo com ele. Mas eu também entendi que quando é que ele fala, né? Quando ele fala que da perseguição dele, né? Em relação ao Estevão, e que levou, que causou tudo isso, né? Ele também se sente culpado no íntimo, no subconsciente dele, porque ele aqui aceita que eu que fiz toda essa perseguição. Então, eu acho que nesse momento ele está sim tendo um acordar, mas ele está se sentindo muito mais culpado e confuso do que entendendo. Ele só sabe que ele não quer estar mais ali, mas não sabe por onde começar ainda. O que é que você Sim, acha? sim, ele está confuso. A gente vai ver mais para frente que ele começa a se. Ainda aqui, não sei se a gente vai conseguir chegar lá, vamos ver. Ele começa a se sentir fragilizado, né? Mesmo ele ainda mantendo essa raiva, alimentando esse ódio, essa perseguição que motivava ele a fazer essa perseguição, ele começa a se sentir tocado, né? Com a necessidade de transformação também, né? Mesmo que ele não consiga organizar seu pensamento de uma forma lógica e pensar desse jeito, o sentimento dele está caminhando para isso, né? Ele ainda está muito cego, mas ao mesmo tempo ele está muito duro ainda, mas ao mesmo tempo ele está sofrendo, querendo o amor de Abigail, está se sentindo estranho ali, não está se reconhecendo muito no seu comportamento, ele está ali numa sensação ali meio cá, meio lá. E É. isso é muito verdadeiro, né? E isso me lembra muito, sabe, quando toda vida que eu vejo qualquer situação assim, nessa confusão da pessoa e o despertar para o espiritual, lembra o meu despertar, sabe? O meu despertar foi muito dolorido, muito. Eu não sei o testemunho, eu tenho certeza que cada um tem, mas o meu era um desespero, sabe? Uma vontade de buscar o que é que eu vim fazer aqui. E teve uma hora, sabe? Teve um dia que eu estava vendo uma palestra, né? Daquele médico, o psicólogo, né? E o espírita, qual é o nome dele? O cearense lá? Anyway, mas aí, naquele momento. Naquele Severino momento. Celestino. Não, 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 não. é o Rossandro que tá O falando. Rossandro. O Yes. Rossandro Klinde. Rossandro, yes. Eu já estava na casa espírita, mas nem me assumi espírita. Eu tava estudando, eu ia uma vez por semana, mas você sabe, é muito difícil. Tudo aquilo estava fazendo uma confusão. E nesse dia, eu comecei, sabe, eu vi uma palestra dele, não tem nada a ver de espiritismo, era uma palestra de família, dessas coisas, problemas familiares. E tudo aquilo juntou, sabe? E parece que caiu assim, uma pedra na minha cabeça. Eu lembro que eu estava limpando a casa e escutando, e de repente me deu uma vontade de chorar, mas tão forte que eu não me controlei, Elaine. Eu não chorava, Elaine, era um choro diferente que eu tive, um choro que eu parecia que eu estava uivando, sabe? Um choro muito estranho. Eu queria parar, eu não podia, eu morava num condomínio, casa de um lado e casa do outro, e eu fiquei preocupada da moça bater na minha porta e eu não podia parar, e eu fui olhar no espelho. Anyway, eu chorei quase 2 horas, meus olhos ficou inchados e eu ficava na frente do espelho e falava, meu Deus, pelo amor de Deus, me mostra o que é que eu preciso fazer para sair dessa dor. Meu Deus, me ajuda, me leva em algum lugar. E eu pensei nos orfanatos. Aqui não tem orfanato, Senhor. Me ajuda aí numa casa de repouso. Por favor, me ajuda. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso? E eu falava isso e chorava. Eu falava isso e chorava. Mas foi uma coisa muito intensa, muito forte, demais, demais. E aí, quando eu fui dormir, né, eu chorei tanto, depois da tarde eu deitei e dormi no sofá, eu sonhei com um amigo, uma pessoa que eu conhecia tanto, 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 um rapaz jovem, e eu andando com ele, e acredite você ou não, era em Nova York, uma cidade parecida com Nova York,
Mas ele tinha tanto amor por mim, eu tinha amor por ele, não era amor carnal, não. Era um amor que não dá para entender. E eu fiquei procurando essa pessoa por 2 anos, que eu não conseguia entender, até que eu entendi diferente. E ele me confortou tanto, ele conversava tanto comigo, ele me deu tantos conselhos. Nesse sonho, ele me levou para um outro lugar, uma outra vida. E eu me senti tão confortável, tão segura ao lado daquele menino, daquele rapaz, até hoje, onde quer que eu veja o rosto dele, eu vou reconhecê-lo. Se é que um dia eu vou ver ele acordada, porque hoje eu entendo que ele era talvez meu anjo guardião, porque foi muito intenso. Eu tinha um buraco dentro do meu estômago, um túnel, um túnel. Toda a vida que eu olhava para dentro de mim, eu não via nada, eu não encontrava nada, eu encontrava um buraco, um túnel para dentro, descendo. E eu não, Caramba! eu sentia toda a minha vida era esse buraco dentro de mim. Sempre que eu me procurava a mim, eu só via um buraco negro, negro, mas muito grande. É como se fosse uma boca que tivesse ali dentro do meu estômago. E aquela era um túnel. Eu via isso assim mesmo, acordada. Eu evitava sempre de pensar em mim, na minha própria vida. E você sabe que nesse choro desesperador, e teve um momento do choro, quando eu parei um pouco, quando eu consegui me restabelecer, voltar a mim, porque não era eu que estava chorando ali, eu vi uma pedra, sabe essas pedras que tem aquele lodozinho, um lodo bem verde escuro? O que eu posso explicar, Elane, é que parecia uma pedra daquela, mas foi só uma, só uma, mas do mesmo formato do buraco. Aquela pedra veio e fechou aquele buraco. Fechou. Até hoje aquele buraco está só na minha memória. E depois daquilo eu fui relaxando, eu fiquei tão cansada do choro, aí eu deitei, aí foi quando eu vi essa pessoa. Foi o meu despertar. Caramba, que forte, hein? Que legal. Muito forte, E aí muito forte. depois você chegou no espiritismo. Depois eu cheguei no espiritismo. Que Eu já fazia legal. meditação, eu já estava buscando, sabe? Mas eu não Hum? estava fazendo meditação. Era meditação, mas eu não sabia. Para mim, eu estava procurando. Eu queria tanto encontrar a razão por que eu estava aqui, qual era a minha função de estar aqui, que eu queria tanto encontrar. Eu passei 2 anos tentando no YouTube fazer aquele negócio, como é que é? Voltar ao meu passado. Como é que Aham. é? Regressão, né? Regressão de passado. Não, filha, eu só dormia. Eu fazia aquilo, eu nunca cheguei, eu nunca consegui abrir nenhuma porta, eu nunca consegui descer nenhum degrau, mesmo porque dentro de mim era só o buraco, eu não encontrava degrau, né? Então eles Uhum. falavam, vá para dentro, veja, você tem uma escada, vai descendo, lá tem uma porta, abre. E eu só via buraco mesmo dentro de mim, aí eu dormia, sabe? Eu não Mas queria olha que pensar, perigoso, hein, você fazer regressão sozinha. eu não sabia, mas o Que buraco me perigoso. impediu, porque quando eu chegava naquela hora que ela falou, vá, entre, você vai encontrar a escada, porque eles vão fazendo isso no YouTube, sabe? Aí Uhum. eu me trancava e ficava só ali, só escutando aquela voz e paralisava, por causa que eu tinha medo do próprio buraco que eu via dentro de mim. Olha, é uma coisa muito estranha, mas esse foi o meu acordar. Olha, muito bonito seu relato, viu? Muito Bonito, bonito, muito forte muito forte. e muito profundo. E esse vazio, Ana, eu sentia também, né? Já contei minha história aqui. Eu sei um pouco do que você está falando. A gente quer preencher de uma verdade, a verdade a gente não acha, né? A Isso. gente fica na busca, na busca, na busca e não acha. Mas quando a gente pede o auxílio, quando a gente pede o amparo vem, né? Sim, O sim, amparo vem, tá sempre ali ao nosso lado. E tanto é pois que é. veio, né? Veio para você em desdobramento, eu não tenho dúvida que você se desdobrou e que você encontrou com esse espírito, né? Pode ser seu espírito protetor, pode ser alguém que estava ali te auxiliando e te É. conduziu de alguma forma, né? Mas foi pela sua entrega, né? É.
E eu Muito me vejo legal. sempre assim como o André. Lembra quando o André Luiz estava lá depois de muitos anos, quando ele pediu do fundo do coração? Eu não Sim, pedi do fundo do coração, mas eu pedia para que eu visse o que é que eu precisava fazer para sair dali. Eu pedia com tanta intensidade. Quer dizer, no fundo foi o que o André também fez, né? Ele pediu com sim, muita sim. intensidade. Pediu amparo, né? E quando a gente Uhum. pede de verdade, a espiritualidade ajuda a gente. Deus manda, né? Seus emissários e auxiliam. Muito legal, viu? Seu relato. Muito bonito. Essa necessidade aqui, né? Que Saulo está começando a sentir a necessidade Exatamente. que se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Ele está começando a sentir isso no seu coração. O turbilhão está sendo tão grande para ele, por mais que conscientemente ele ainda não saiba disso, ele está sentindo esse vazio. Porque ele tem um propósito, né? A vida dele tem um propósito, mas ele está combatendo o tempo inteiro esse propósito na vida dele. E aí vai ficando vazio mesmo. Quando você não deixa preencher o que tem que ser preenchido, é o vazio que fica. Ó, o Ricardo falou aqui. Fora isso tudo, ó, Ricardo, que bom te ver aqui. Fora isso tudo, acredito que do jeito dele, ele amava Abigail. Certamente. Eu também acredito. Ele amava Abigail do jeito dele, mas amava, né? Com todo o seu egoísmo, com toda a sua vaidade, ele amava. Vida Gregório no livro Libertação. O André colocou aqui, é a passagem, né, do Libertação, que tem Não, a. é que isso é errado, é vide, Gregório, porque você estava falando lá do espírito que uma hora cansa do mal, né? Isso, E é um movimento que vem de dentro para fora, né? é Não é imposto, resgatado. enfim. É porque a gente foi criado, do nosso DNA é pro bem, pro amor, né? Então, toda vez que a gente vai contra o nosso próprio DNA divino, né? Já que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, querendo ou não, pode ser que um tempo a gente até consegue continuar no mal, etc., mas uma hora vai acabar, né? É como Jesus fala no negócio lá é, que, da questão da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, e se os ramos estão desconectados da videira, né? A gente não tem muita vida. Tem até uma frase que é bem legal que fala assim: quando o ventilador tá ligado e a gente tirar ele da tomada, ele vai continuar girando por um tempinho, né? Continuar girando, né? Mas depois de um tempo ele vai parando, parando. E o espírito é a mesma coisa, né? É, alguns vai demorar mais, outros menos, mas esse desajuste, né? Esse vazio interno vai tomando conta, né? A consciência vai ficando mais alta, né? Por isso que a espiritualidade, isso até comentado no Boa Nova, naquele capítulo onde, ai, eu acho que, se não me engano, foi Bartolomeu que ele fala assim: Ah, Jesus, por que você não pega todos os obsediados e coloca assim, todo mundo junto e faz uma desobsessão em conjunto, assim, né? E Jesus vai explicar que não é assim que funciona, é de dentro para fora, né? Não é imposto. Por isso que, como a Helene falou, não adianta nada você resgatar todo mundo lá de uma região umbralina, porque eles vão transformar o outro local num umbral, né? Porque o umbral não é o local, é o conjunto de sentimentos, de pensamentos, né? Onde tiver pessoas, pode colocar uma colônia que for, espíritos que vibram no mal, vai virar um umbral, né? Então, é tudo movimento interno, né? Cada um no seu tempo, amolecendo o coração. Deus não age com violência, né? Ó, aqui nesse caso, ele tá dando várias oportunidades de chamamento para Saulo, né? Com todo o amor, né? Claro, é como a gente sempre diz, primeiro com amor, né? Mas às vezes a gente só toma jeito com a dor, né? Então é assim que às vezes funciona, né? Vem a dor, né? É, Quando a gente não consegue pelo amor, a espiritualidade dá uma ajudinha, né, pra gente e empurra ali, aperta ali, gira o botão e aumenta a dor. exato. Alguém tá falando aqui? Alguém quer falar? Vamos prosseguir? Vamos ler mais um? Faltam 9 minutos. Vamos ler mais um. E ele não aguentou.
8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão. Ó, falei que Emmanuel ia situar a gente no tempo. 8 meses se passaram. Bastante tempo, hein? 8 meses. Quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominava a alma, aí, Ricardo, amor, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Que legal, né? Então, ele se rendeu e pensou, vou lá reconciliar com a minha amada. Alguém, eu falei que foi nesse trecho aqui que eu falei, será que alguém não conhece o texto do livro? Alguém não conhece? Bota só, levanta a mãozinha. Alguém nunca leu o livro? O pessoal que está aqui? Alguém nunca leu o livro? Se não leu, eu não vou falar, não. Eu acho que todo mundo que está aqui já leu. Não, acho que sim. Eu já li. Todo mundo está aqui. É porque eu sei que tem gente no nosso grupo que nunca leu. Eu sei quem são as pessoas. Algumas eu sei quem são, não estão aqui. Fala, André. Levantou a mão, amigo. Você é facilitador também. Oxe, facilita pra quem? Eu só dificulto. Não, eu ia comentar que, primeiro, que a gente tem que lembrar que foram 8 meses que Saulo continuou perseguindo, né? Foram difíceis, mais pra frente, sem querer dar spoiler, Saulo vai até conhecer um casal que fugiu dessa perseguição, enfim, por causa desse êxodo que ele mesmo provocou. Mas eu queria comentar que eu vejo muitas pessoas falando que, ah, não, a transformação de Saulo em Paulo, como se fosse um toque de mágica. E olha só, é que o pessoal não observa, olha só, nas entrelinhas, né? Quanto passou, né? Começou o processo lá atrás, aí passou, e foi gradual, não é que, certo dia ele estava indo para Damasco e despertou, né? Foi tudo um processo, ó. Esse momento dele tentar reconquistar Abigail já foi uma viradinha de chave, né? Então foi tudo um processozinho, né? Ó, eu vou arriscar, não sei se você vai concordar comigo. Eu vou arriscar a falar que esse processo de virar a chave começou num primeiro momento que ele ouviu Estevão falando ainda na casa do caminho. Para mim, ali foi o start, Concordo. concorda? Foi o start inicial de quando ele começou a sentir alguma coisa tocando o seu coração que ele não entendia. Até ali, o comportamento que Emmanuel passa para a gente de Saulo é um comportamento muito seguro, projetando a vida dele, trabalhando a vida dele, né? Nada até aquele momento tinha colocado insegurança dentro do coração dele. Ele era muito seguro de si, né? Se a gente for ler, né, nas entrelinhas, naquele momento, Estevão começa a narrar Saulo com comportamentos de olhar para dentro de si, de se sentir fragilizado, né? Então, naquele momento, e aí vai aumentando. E não cessa, como você falou, na estrada de Damasco, né? E não cessa quando ele vai à casa do caminho, e não cessa quando ele vai para o deserto, né? Então, olha só, se a gente tomar todo esse percurso, foi um percurso bem grande, né? Muito bom, amiguinho. Ó, então, 8 meses de lutas incessantes, aí aquele coração já não aguentava mais. Queria ver a amada e já pensava em reorganizar os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Aqui ele começa a domar um pouquinho dos seus sentimentos mais obscuros, né? Diria assim. Então ele começa o que ele acha que era humilhação, né? Vaidade de homem. Então aqui ele começa a domar esses sentimentos para deixar o amor fluir. Aqui ele começa, né, a entender que é melhor ele deixar um pouco de lado isso para poder vivenciar um amor que é um sentimento muito melhor.
Então, aqui ele começa esse exercício também, ó. E pegou o carro dele e foi embora. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos lá da estrada de Jope, né? Que a Amanda está falando aqui. Então ele começou ali a reviver, chegando lá na casa de Zacarias e Ruth. Que será que ele vai encontrar? Vamos encerrar por aqui para não atrasar o estudo do Amaro, que está aqui também. Amaro, Paola, Silvia, Ricardo, que chegaram depois que eu abri aqui o estudo. É, Alguém Eu quer falar chego alguma coisa? correndinho do trabalho, né? Aí só dá para dar um oi assim, Oi, rapidinho. querida. É muito bom quando eu consigo escutar alguma coisinha do livro, porque, como eu escrevi, há muito tempo que eu não leio. Mas a gente fica pensando quanto a gente não age assim, igual o Saulo, com egoísmo, com vaidade. Isso, para mim, é de intensa reflexão na vida, para tudo. Às vezes não com amor, né? Às vezes com alguém na família, às vezes com alguém que você olha de olhar enviesado, e quanto a gente ainda não consegue aprender. Mas, enfim, estamos caminhando. Verdade. É para isso que a gente estuda, né, Paola? O Marcos bem colocou num estudo nosso aqui que a razão principal da gente estudar tem que ser essa, né? A gente trazer para a nossa vivência esses exemplos, né? Quanto que a gente deixa de viver o amor por conta de enaltecer e alimentar o orgulho e a vaidade nas nossas relações simples do dia a dia, né? Fala, Bizinha. Como é vocês, gente? Só para frisar que você falou, muito importante. Bia, não está saindo o seu áudio. Chega mais perto, olha para o computador. Fala. Falando agora, vocês ouviram? Agora sim. Só para frisar que eu achei muito importante dizer a importância do livro dos médicos, que veio primeiro até que o Evangelho do Espiritismo. Primeiro veio o livro dos Espíritos, depois que veio o livro dos médicos, porque houve um estudo muito sério dos fenômenos espíritas e da mediunidade. E Kardec coloca que nós todos somos médicos, no menor grau, maior grau. E lá no livro dos Espíritos fala justamente que os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina. Ele praticamente nos governa. Se a gente não vigiar, não orar, a gente vai ser influenciado por espíritos que a gente não está afim de ser influenciado, mas se a gente vigiar e orar, prestar atenção, a gente vai ser beneficiado, influenciado pelos bons espíritos. Então, nós somos médiuns todos, e é muito importante que todo mundo estude o livro dos médiuns. O livro dos médiuns está lá para ser estudado, não é só para os médiuns ostensivos. Nós somos ostensivos, aquele médium que vê o espírito, que ouve, que está praticamente ali, consegue entrar no mundo espiritual com facilidade, né? Como outro dia vi a palestra do Anderson. Não, de vez em quando, ele falou, ele, ele é sonâmbulo, ele se desdobra. Uhum. Eu me desdobro. Por que o cara não vai lá e se desdobra e vê lá o que está lá? Porque não tenho essa facilidade, essa faculdade de dobramento. Eu pensei em ficar comigo. Era uma palestra virtual e não tinha acesso a comentários. Então, É importante estudar toda a obra básica, né, Bia? Todos os livros básicos da codificação é muito importante estudar, né? Tem estudos com maravilhosos de Kardec na Revista Espírita, né? Ótima dica, meu amor. O livro dos médios é importante, porque se você não sabe selecionar bem as mensagens que lê, né? Se você não tem a base, que a base é o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno, e outras coisas, como também a Revista Espírita. Se você não tiver essa base, você pode correr como um Saulo na obsessão, né? Na sofisticação. Muitas Muito bem. pessoas são internadas
internadas como pessoas loucas, porque as pessoas não acreditam na mediunidade, só que Deus não pede permissão a quem acredita ou deixa de acreditar para as leis dele existirem. Verdade. Obrigada, querida. Bom, vamos encerrar então por hoje. Semana que vem a gente continua. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Ana, quer fazer? Então vamos. Faço sim, então, que nesse momento podemos agora agradecer a espiritualidade, agradecer com muito amor a nossa querida irmã Elane, traz esse estudo maravilhoso para que, mais uma vez, possamos nos tocar pelo orgulho que ainda é muito forte, pelos olhos que verem, mas não querem ver, que nós possamos, Senhor, através desse estudo, trazermos para as nossas vidas, trazermos o amor, a compreensão e trazermos também a caridade conosco mesmo. Gostaria de agradecer nesse momento a Jesus amado, que nos dá essa oportunidade de podermos todas as terças-feiras estarmos presentes. Obrigado, Senhor. E te pedir, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que assista todos os irmãos, Senhor, que estão nesse grupo, que no momento, de uma forma ou de outra, Senhor, e não estão se sentindo bem, estão com problemas corporais e principalmente, Senhor, as doenças da sua alma, que nesse momento, Senhor, do, dentro da, como se diz? Que se for, Senhor, da tua vontade, que cada um desses irmãos possa receber, Senhor, nesse momento, o teu auxílio, o teu amor e a tua força, para que possamos seguir, Senhor, com muita fé, gratidão a ti e principalmente, Senhor, não perdermos a esperança. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade. Obrigada, Elane, querida, por toda terça-feira nos dar esse momento maravilhoso. Amém. Eu que agradeço, amores. Oi, Amaro. O Brito está aí. Fiquem com Deus. Oi, Ótimo gente, estudo saúde para e paz vocês para agora com o todos. Amado. Seja. Boa Saúde e noite. paz para todos. Tchau, tchau. Bia, Beijo, eu? fiquem com Tu não Deus. fez Bia, evangelho hoje com a gente, né? O que aconteceu? tá falando comigo, né? E minha É. filha, eu tive que atender, graças a Deus você entrou, eu fui atender uma pessoa.